Bom, para câncer, caso você tenha ascendente, sol ou lua em câncer, o início de dezembro, tá? Eu vou começar aqui no dia 1º do 12. Então, no dia 1º do 12, o que eu vejo primeiro para vocês é a lua em Áries. Então, a lua na casa 10 e a lua está crescendo. Então, é bem interessante porque, obviamente, a casa 10 é uma casa de ação. Então, provavelmente vocês estão trazendo de novembro já algum tipo de ação, já estão agindo em relação a algo que vocês desejam para a vida de vocês, né? Às vezes pode ser algo mais positivo, algo mais negativo, independente, mas é uma casa de realização. É uma casa de você colocar energia para receber, algum tipo de pagamento, né, vamos dizer, pagamento em geral é o lado financeiro, mas pode ser, alguma coisa relacionada ao próprio status de vida, né, pode ser relacionado ao status em geral, e também, a como vocês estão, eh, como é que vocês estão realmente colocando energia para poder suprir as suas necessidades emocionais. Então é o lado emocional também, mas o lado onde, existe da sua vida. Então tudo que diz respeito à sua vida, tudo que diz respeito a você. A lua vai ser sempre muito importante, mas em especial quando ela está em um ângulo como a 10ª casa, um ângulo como a 4ª casa, na 1ª casa. Então sempre vai ser bem relevante e também quando estiver com planetas relevantes também, especialmente para câncer, né, como o Marte, que é um planeta bem relevante para câncer. Então aqui ela começa em Áries, que é um signo de mudança também, é um signo como câncer de mudanças. Então mudanças dentro daquilo que vocês fazem, dentro do lado financeiro, dentro do lado da sua carreira, dentro daquilo que vocês querem fazer, né, mudanças nas formas, nos hábitos, nos seus hábitos de ação, né, dentro daquilo que vocês fazem. Então vocês podem começar a perceber, até intuitivamente, que certas ações elas não estão dando certos frutos, ou frutos que vocês querem, né, que é você colocar, energia e você receber alguma coisa em troca, né, alguma coisa em geral, alguma coisa monetária, dinheiro e de preferência frutos, positivos, né, e não frutos negativos, como algum tipo de perda ou algum tipo de situação negativa. Então a lua aqui, como ela está crescendo, ela traz o lado muito positivo dela, então vai ser um momento de você agir e você também, tirar coisas ruins, né, você perceber aquilo que existe de ruim, né, dentro dos seus hábitos, dentro dos seus próprios hábitos, dentro da sua vida também, o que que você está fazendo que pode estar impedindo você de, não manter, não é uma questão de manutenção, mas uma questão de como o que que você está fazendo, qual é o hábito que você tem, o que que você está fazendo no momento, né, ou então durante esses pode ser os últimos anos, pode ser durante o último ano. O que que você está fazendo que pode estar impedindo, dificultando a sua vida? E fazendo com que você também não se sinta bem, fazendo com que as suas necessidades não sejam atendidas, e as necessidades emocionais, psicológicas, né, e do seu geral, do seu corpo, da sua saúde, do seu caminho, das suas ambições, enfim, tudo isso. Então é bem interessante, isso já tá vindo de novembro, né, e vai continuar aqui em dezembro. Júpiter continua em Câncer, né, ou seja, na 1ª casa de vocês, então Júpiter aqui, no signo de Câncer, ele está em exaltação, então ele vai trazer muitas oportunidades, ele vai trazer, muitas coisas positivas. Atualmente, logo no iniciozinho, ele está em 24, ele está retrógrado, então ele tá aqui retrógrado, portanto ele tem mais potência, tá, então quando ele tá retrógrado, ele tem muito mais potência. Ele é muito mais forte, porque ele tá muito mais próximo da Terra. Óbvio que ele não está literalmente mais próximo da Terra, mas quando a gente olha para o céu, a gente visualiza Júpiter, ele dá a impressão de estar mais próximo. Então, dessa forma, a nossa consciência, ela é bombardeada, vamos dizer assim, pela energia de Júpiter. A energia de Júpiter, ela não passa pelo prisma solar, ela não passa pelo Sol, né, onde ela é diminuída, onde se diminui. Então, ela vem com toda a potência dela. Júpiter está em Câncer, então é uma energia muito potente, uma energia de exaltação, uma energia excelente, é uma energia de muito, eh de muita prosperidade, vamos dizer assim, né, e vai atingir muito mais os cancerianos que têm planetas ou ascendente em 24 graus, exatamente 24 graus. Vai atingir outros também, no geral os cancerianos vão sentir, né, porque Júpiter está no signo de Câncer, mas quem vai sentir muito mais tudo que é benevolente com relação a Júpiter vão ser aqueles com 24 graus certinho, e também entre 20 e 28. E Júpiter, ele rege casas, né, ele rege para Câncer, ele rege a 6 e a 9. Então ele vai agir muito mais como um benéfico, porque ele rege uma casa 9, que é a casa mais alta no sentido da sorte, né, no sentido de sorte mesmo, no sentido de amparo espiritual. Então Júpiter aqui, ele vai trazer um amparo espiritual para vocês cancerianos, vai trazer sabedoria, vai trazer oportunidades, ele vai continuar trazendo até ele sair, né, do signo de vocês. Então ele tá abrindo muitas portas. E mesmo que, obviamente, na vida tudo tem uma harmonia na vida, né, e acontecem coisas que não são tão boas e existem coisas que são muito boas que acontecem. Então mesmo dentro daquilo que não é tão positivo, eh, que tem um quê um pouquinho mais negativo, que tem um quê um pouquinho mais cansativo, como Saturno agora ele tá em Peixes, então, também vai afetar bastante os cancerianos, porque tá em signo de água. E com o nodo
norte, que é o nódo lunar, né, e obviamente a lua rege Câncer. Então para vocês cancerianos isso também vai ser bem, importante de considerar, né, Saturno em peixes. Então tudo que pode ter sido tudo que aconteceu, né, de não tão positivo durante esses últimos 2 anos e meio, vamos dizer, ou então durante esse último ano, com o Júpiter aqui, ele ajuda você a crescer mais dentro dessas dores, de uma forma mais graciosa, de uma forma onde você consegue ter uma compreensão melhor, onde você consegue ter uma compreensão, uma sabedoria, vamos dizer assim, um conforto, né, conforto interior. E Júpiter ele também vai ajudar muito na felicidade. Então ele traz a felicidade real, ele traz a alegria real, ele traz o contentamento, né, que não é porque você tem uma coisa, porque você comprou uma coisa, e aí você tem aquele contentamento, né, momentâneo de ter comprado algo. E não necessariamente é uma coisa ruim, mas, esse contentamento de Júpiter, ele vem do lado da vida real, né, ele vem da razão da vida, que é de viver. Então ele traz o aspecto da vida, ele traz o aspecto superior da vida, ele traz sabedoria, então ele traz uma calma interior, é como se você tivesse um mar cristalino e calmo dentro de si. Acho que é a melhor forma que eu tenho para falar de Júpiter quando, ele traz essa sensação e essa calma. Então é um sentimento de constante, não são altos e baixos, né, numa coisa cíclica. Júpiter ele traz algo que é constante, ele vem na constância de manter você feliz independente das circunstâncias, né. Então dentro de você, ele traz essa essa vontade de viver também, pode trazer uma vontade maior de viver, e trazer situações e pessoas também, né, que tenham esse lado de Júpiter, que sejam pessoas mais sábias. Vocês, no caso, podem também sentir que conheceram pessoas mais sábias e que vocês também começaram a lidar também com pessoas que vocês não gostam muito de uma forma mais sábia. E, né, ou pelo menos Júpiter vai pedir isso de vocês e que vocês, façam isso. Fora essas 2 questões relevantes, vai ser bem relevante também a casa 6 para Câncer, né. Então a casa 6 é a casa de Sagitário, porque vocês vão vão ter Sol, Marte e Vênus na casa 6, como eu disse. Então foco em questões de saúde, né, porque a sexta casa ela tem um foco material e de saúde, então até de uma forma holística. E é uma casa muito interessante de inteligência. Então, ao mesmo tempo que ela dá os problemas, é uma casa de problemas, é uma casa de dívidas, é uma casa de situações mais difíceis, e de doenças, assim, não doenças críticas, né, mas doenças, muito mais tratáveis do que as doenças que são dadas pela oitava casa, por exemplo, que são crônicas, que são mais difíceis de tratar. Aqui a casa 6 ela dá o problema, mas ela também dá a capacidade de você superar esse problema, né, com um passo a passo, com uma intervenção lógica. Então o que eu vejo, como eu disse, questões de saúde, manutenção de finanças, escolhas relacionadas ao lado material, dívidas, pagamentos de dívidas do dia a dia. Então tudo aquilo que você tem de dívida do dia a dia que você acumulou, ou então de repente você não acumulou, né, dívidas em si, eh, você pode estar muito pelo contrário, aumentando o seu lado financeiro, né. Então você pode, estar administrando melhor esses ganhos, a administração dos ganhos, novos contatos para ganhos materiais, cuidados relacionados ao estado mental e psicológico. Então a sexta casa ela é uma casa muito mais holística também, e uma casa muito mais ligada a como você pode melhorar as situações. Então, cuidados pós-cirúrgicos, porque Marte está aqui, Vênus está aqui na sexta casa, então vocês podem precisar fazer pequenos ajustes no que diz respeito à saúde de vocês, pequenas cirurgias, mas, não são cirurgias tão invasivas, não são cirurgias tão sérias como seria da oitava casa, mas sim cirurgias, vamos dizer, para que vocês evitem algo pior, né, vamos dizer que seja uma cirurgia, enfim, de algo pequeno, de algo que vocês conseguem, resolver de uma forma muito mais prática e não ser algo que vai, perpetuar, né, algo que não vai perpetuar aí através dos anos. Então, cuidados pós-cirúrgicos, tanto com vocês, né, pode ser algo que vocês vão precisar fazer por vocês mesmos, pode ser também, uma necessidade de fazer algum tipo de exame, eh, às vezes um pouquinho mais invasivo, tomar algum tipo aqueles exames onde tem que tomar o contraste, etcétera. São exames, cuidados, né, após esses exames, tanto com vocês como com pessoas próximas. Então as pessoas próximas também a vocês podem precisar desses cuidados, elas podem começar a ir a médicos e a precisar fazer alguns exames que não são exatamente, cirurgias, mas são às vezes exames onde elas precisam fazer algum tipo, né, de procedimento, às vezes precisam fazer uma biópsia, algum tipo de exame como esse. Então esses cuidados e também é um bom momento para a regeneração emocional e a busca de novas maneiras de se relacionar com o mundo. O relacionamento com o mundo, novas maneiras de se relacionar com o mundo e criar hábitos mais saudáveis. Então aqui é o momento de vocês criarem esses hábitos mais saudáveis, né. Vênus está passando aqui, Vênus é um planeta de hábitos, é um planeta de você buscar o que é mais saudável, buscar aquilo que não vai interferir de forma negativa no organismo. Apesar de que Vênus aqui no signo Sagitário, ele dá uma tendência maior a doenças, né, ele não
ele não se dá bem aqui no signo, de forma preditiva, eu vejo isso acontecendo constantemente. Pessoas com Vênus em em Sagitário, elas têm uma tendência maior a algumas doenças, até mesmo a obesidade. Então não é um bom posicionamento, não é porque é o signo de Júpiter, tá. É uma questão mesmo de preditiva com relação às casas. Então com relação a posicionamento, tá, não é porque está no signo de Júpiter em si, mas sim por conta do posicionamento. Então não é o melhor para a saúde em si, mas ao mesmo tempo é o que tem no sentido de trânsito, né, no sentido do trânsito astrológico. Então é bem interessante também o foco e determinação para iniciar e manter atividade física regular. Então bom período, porque Marte está aqui, o Sol dá constância, e Marte também vai dar constância e vai dar determinação, e vai dar força de vontade para que isso aconteça. E Vênus também é a regeneração do nosso corpo, Vênus rege a regeneração do nosso corpo. Então, é a regeneração emocional também, por isso que eu falo aqui sobre, momento para regeneração emocional, e eu falo também sobre a busca de novas maneiras de se relacionar com o mundo, porque o relacionamento com o mundo é regido por Vênus. Então a forma que a gente se relaciona com o mundo, aquilo que a gente aproveita, que existe no mundo, né. Algumas pessoas elas conseguem saborear aquilo que existe no mundo muito mais do que outras, então elas se sentem mais felizes dentro do mundo, né, e com o que ele pode oferecer, que não é algo espiritual no sentido mais elevado, não é algo que às vezes as pessoas buscam e que é impossível. Então, é importante entender que o mundo ele pode dar coisas boas, mas até um certo momento, até um certo sentido, né, até um certo patamar. E então é interessante para Câncer, que é um signo muito elevado, né, de nobreza, conseguir através desse trânsito, que também, Sagitário é um signo muito nobre, é um signo elevado, né, é um dos signos considerados, pelo menos em astrologia, como um dos mais elevados. Eh Ter um melhor relacionamento com o mundo, saber o que o mundo pode dar e entender isso, né, fazer as pazes, vamos dizer assim, com as pessoas, né, e com o que o mundo, possibilita. Então é interessante isso. A regeneração interior e a regeneração também, fazer as pazes com o mundo e com as pessoas. No dia 5/12, às 23 horas, até o dia 7/12, meia-noite e 01. Então vai ter uma conjunção Lua-Júpiter, né, que é o regente do ascendente, no caso pode ser a sua Lua ou o Sol também, então vai ser bem relevante pra quem não tem ascendente, mas tem Lua ou Sol aqui, ou até mesmo o regente, do ascendente, no caso a Lua, mas o regente da alma, então o planeta da alma, caso você tenha o planeta da alma aqui também, ele vai ser bem, importante. Então, vai ser ele vai ser mais forte, tá, quando estiver em 24 graus de Câncer, então é uma janela de oportunidade bem grande pra dinheiro. Júpiter, Lua é uma combinação de dinheiro, uma combinação bem potente, porque está em Câncer, então Lua em Câncer com Júpiter em Câncer vai ser bem potente, e a constelação que está por trás dessa conjunção, ela é muito auspiciosa, então ela mantém coisas positivas, ela dá frutos positivos, então é interessante não só pra questão do dinheiro, a questão monetária, mas também caso vocês, eh, precisem de respostas, né, caso vocês queiram respostas, algum tipo de resposta que vocês não estão conseguindo, às vezes é uma resposta que, enfim, né, só o interior de vocês consegue, tá. É um momento bem interessante de conseguir essa resposta de forma verdadeira. Então não vai ser algo egocêntrico, algo egóico, né, vai vir de um lugar real. Júpiter vai trazer à tona e a Lua também vai trazer à tona esse lado real. Então é interessante tanto durante o dia vocês perguntarem, né, vocês podem perguntar pra Deus, a espiritualidade de vocês, e em especial para a energia que existe dentro de vocês, que é a energia cósmica interior de cada um, todo nós temos, né. E esse lugar de entendimento, de sabedoria, então a sabedoria e a nossa própria capacidade de saber o todo, né, de ver além, de ver o futuro, enfim, de ver o passado. Então, a capacidade de ver, capacidade de saber de tudo. Então vai ser um momento, uma janela bem importante, e pode ser com relação a qualquer coisa, tá, não precisa ser, com relação ao rumo da minha vida, pode ser com relação ao rumo da sua vida, sim. Mas pode ser em relação a qualquer coisa que você tenha uma dúvida, qualquer coisa que você queira saber, qualquer coisa que esteja, de repente, te angustiando e você precise de uma resposta verdadeira, uma resposta, original, né. Não vai vir algo que vem do seu ego, né, o que o seu ego quer ouvir, o que sua cabeça quer ouvir, o que seu coração quer ouvir. Vai ser algo verdadeiro e que vai te trazer paz também, então acho que isso é o mais importante, é trazer a verdade junto com esse entendimento da paz, com esse sentimento de paz, esse sentimento de: "Bom, eu tenho a minha resposta me trouxe um alívio". Então esse alívio é bem relevante, bem importante. Então vai ser uma janela bem importante, tanto para dinheiro quanto para esse outro lado, nas respostas e de bem-estar emocional. No dia 11/12, começa às 20h19, vocês vão ter ainda Marte, Sol, Vênus e Mercúrio, tá, dentro da casa 6. Então Mercúrio ele entra na casa 6, o que é bem interessante para Mercúrio, porque Mercúrio ele resolve os problemas, ele resolve da forma mais analítica possível, ele administra as situações,
Então vai agregar muito aqui, especialmente no que diz respeito a Vênus, que está combusto, né? Marte está combusto, então tem uma agitação aqui na casa 6, tem uma agitação com relação às situações da casa 6, então uma agitação com relação à sua própria energia física, a energia vital, ela fica mais agitada quando Marte ele tá queimado pelo Sol, né, porque ele tá combusto, ele tá muito próximo do Sol, ele fica agitado, então nossa própria energia física fica agitada, Vênus também fica agitada, então a energia física fica agitada, a nossa víria, né, que é a vitalidade, virilidade fica agitada. Então é como se o corpo ele ficasse em um estado de SOS, ele fica meio que agitado. Então, às vezes o corpo tá em um estado agitado e algumas coisas dentro da nossa casa começam a quebrar, isso é bem comum, porque passa a energia do nosso corpo, né, essa energia ela passa pra, por exemplo, às vezes um eletrodoméstico, às vezes você cai, se tropeça, então isso é comum, especialmente com Marte agitado, assim, do jeito que ele está e na constelação que ele está. Então Mercúrio vem aqui pra dar uma segurada nesse lado da agitação, nesse lado dessas dificuldades, né. Bom, esses quatro planetas, né, como eles estão na casa 6, vão virar um foco bem importante para vocês, então um foco energético muito importante. Então eles vão transformar o foco na melhor administração, do lado material, da saúde e de possíveis ataques, né, derrotas, ataques, porque a sexta casa ela lida com isso, ela lida com inimizades, ela lida com problemas, né, não problemas no sentido de você precisar ir pra justiça, essa questão da justiça vai pra oitava casa. Mas aqui de ataques, pessoas atacando, entre aspas, né, podem ser ataques também com relação a vocês atacando, vocês sendo atacados, ou ambas as situações. Então ataques de pessoas que são inimigas, mas também superação desses conflitos. A sexta casa ela dá a capacidade de superar. Em especial, a energia que vocês vão conseguir ter mais acesso aqui, né, dentro da situação que está, é Mercúrio. Então, Mercúrio ele vai dar a capacidade analítica de conseguir resolver esses problemas de uma forma, não vou dizer amigável, apesar de Mercúrio ser um planeta amigável, mas de uma forma coerente, né, de uma forma eficiente, eficaz. Então vai ser buscar uma forma eficiente, eficaz de resolver conflitos, de resolver situações negativas no geral. Então, vai existir, né, um possível desentendimento devido à falta de tato, porque Vênus está combusto. E está em uma constelação que ela é muito conhecida por essa falta de tato, né? Da pessoa querer ser vitoriosa, mas ela não ter tato. Então, ela passa um pouco por cima das pessoas, né? Uma energia de querer ganhar a todo custo, uma energia de querer estar no ápice do ápice monetário. Então, existe também esse outro lado, né? Da combustão em si e da constelação. Mas é uma constelação muito boa, por outro lado, porque ela dá muita vitória. Enquanto isso, certo, agressividade. Então, a questão da agressividade é por conta de Marte, que está combusto. Ele vai sair ele vai sair logo, né? Ele vai entrar no dia 15/12, às 5h19 da manhã, no signo de Capricórnio. Então, ele vai entrar na 7ª casa pra vocês. O que vai ser melhor, porque ele vai baixar um pouco a agressividade aqui, que pode acontecer na casa 6 pra vocês. Então, quando ele sai daqui, ele vai tirar um pouco desse foco, né? Dessa força de vontade, mas ao mesmo tempo ele vai tirar a possibilidade de agressividade e de agressão aqui dentro das resoluções, né? Das coisas que precisam ser resolvidas. E, ao mesmo tempo, tem um foco aqui, como eu falei, na busca da melhoria de saúde física e financeira, especialmente por Mercúrio e Sol. Então, Sol e Mercúrio vão buscar estabilizar essa melhora financeira, né? Então, vocês podem tirar situações que antes alguma situação, alguma pessoa que antes estava sendo mais, assim, um peso na vida de vocês, ou uma situação que estava sendo um peso na vida de vocês, vocês conseguem tirar essa situação. Então, vocês vão passar, vamos dizer assim, né, o problema pra frente. Então, esse problema não é mais meu. Esse problema agora é seu, aí você precisa lidar com esse problema. A pessoa que está causando o problema, no caso. Dia 15, como eu disse, Marte vai entrar em Capricórnio na casa 7. Então é uma casa também, em especial para Câncer, é uma casa onde vocês vão começar a plantar alguma coisa. Vocês vão começar a plantar uma semente para alguma coisa. É claro que Marte ele vai dar um foco em relacionamentos, né? A pessoa que vocês se relacionam, elas podem estar também com foco mais marcial, com uma energia marcial maior, podem querer passional também. Vocês também podem ficar com uma energia passional maior, uma energia íntima maior, né? Uma energia íntima, mais assim, passional mesmo. E a própria pessoa que caso vocês não tenham uma pessoa fixa, ou sejam casados, caso você seja solteiro, vocês podem procurar por uma diversão, vamos dizer assim, uma diversão. No dia 17/12 de 2025, às 14h19, até 20/12, às 2h19. É importante isso porque a Lua em si rege vocês, né? Como eu disse, a Lua rege Câncer, então é bem interessante quando a Lua, ela passa e ela fica junto a muitos planetas. E é esse caso aqui. Lua vai entrar em Sagitário, Sol vai estar em Sagitário, Vênus vai estar em Sagitário, Mercúrio vai estar em Sagitário. Então você tem 4 planetas aqui. Vênus vai continuar combusto. Então, ainda vai ter aquela questão da combustão de Vênus. Então, até mesmo as escolhas não serão as melhores. A dupla mais importante aqui vai ser Mercúrio e Lua, porque elas vão estar
vão estar mais próximas, né, uma da outra, e Mercúrio e Lua é uma dupla importante para materializar o caminho de vocês. E visualizar os próximos passos, né. A Lua ela não vai ter tanta força de materialização, porque é uma lua escura, então ela é uma lua, de começar a visualizar, tá. Ela também não é uma lua muito de plantar sementes, ela tá muito escura, ela não tem a luz do sol, então sem a luz do sol eh, ela não consegue ter muita ela não consegue ter uma pegada, assim, no mundo material, ela é muito mais uma questão interior, é muito mais visualização interior, é muito mais entendimento interior, é uma lua muito mais ligada ao lado espiritual. Então, caso vocês tenham um lado espiritual ou vocês queiram, né, iniciar algo espiritualmente falando, é interessante. Mas, quando ela começar a ficar mais pra frente, quando ela começar a ficar nos últimos graus de Sagitário, ela vai começar a ficar maior, ela vai começar a ter um pouquinho mais de luz, então vai ser um momento interessante para visualizar os próximos dias. E também, aqui, como ela tá escura, é sobre você deixar ir, porque ela tá com o regente da 12, que é Mercúrio. Então, deixar ir, deixar aquilo que não funciona, né, e aquilo que traz gastos, gasto financeiro, gastos energéticos em geral, e aquilo que não funciona, ir embora. Então, retirar aquilo que é danoso, retirar certas situações que são danosas, e não só situações, mas necessidades. Então, aquilo que você percebe como uma necessidade sua, e amizades também. Necessidades pessoais, do seu interior, coisas que você quer, né, necessidades. Mais de um lado egocêntrico, e também aquilo que muitas vezes vocês ainda estão agarrados, né, aquilo que vocês não querem deixar ir, por conta das necessidades mesmo, né, por medo, não quer deixar ir porque já é conhecido, já é familiar. Então é importante retirar isso, né, aquilo que é danoso, como pessoas, situações, hábitos, cortar da sua vida aquilo que drena a sua vitalidade. Como o regente de vocês, a Lua e Mercúrio tá aqui como 12º, o regente da 12ª, ele drena um pouco essa vitalidade, então ele vai mostrar aquilo que tá drenando a vitalidade de vocês, e vocês vão poder, cortar isso de uma forma, sendo objetivo, tá? Eu não vou dizer sendo muito emocional, muito emotivo, mas sendo objetivo. Então, cortar gastos e cortar hábitos negativos. É bem importante fazer esse corte. No dia 21/12, que vai ser após esse período que eu falei, da Lua aqui, ela vai ser uma janela monetária. Vai estar em Capricórnio. Sol, Lua, Marte em Capricórnio, né? Obviamente vai ser um foco em relacionamentos. Centrado social, porque a casa 7 é uma casa de relacionamentos, é uma casa social. Então aqui vai ter Sol, Lua, Marte em Capricórnio. Lua, Marte é uma conjunção muito boa para o lado financeiro, né? Vai estar na casa 7, que é uma casa de contratos, é uma casa social, é uma casa de aproveitar a vida para outras pessoas. É uma casa do outro, né? É uma casa daquilo que os outros têm, a outra pessoa tem a oferecer, mas também aquilo que você tem a oferecer, aquilo que você tem pra, vamos dizer assim, vender. É uma casa de venda também. Então, vai ter um foco de relacionamentos, um foco mais social, mas também uma janela monetária, porque tá fazendo ali Júpiter, ele tá no outro lado, tá no signo de vocês, no signo de Câncer. Então faz uma janela bem potente pro lado financeiro. E o Sol também vai fazer essa janela acontecer, né? E o Sol ele vai dar uma estabilidade maior, apesar de que o Sol em Capricórnio, ele é mais fraco. Então ele não consegue estabilizar também isso, mas a Marte está fortíssimo. Marte vai trazer foco pra Lua, pro seu lado da imaginação, suas necessidades, pra sua consciência pessoal, e também pro Sol. Então Marte aqui e Lua ajudam bastante o Sol nesse sentido. No dia 22/12, Vênus, né, vai estar em 26 graus e Mercúrio em 13 graus, e vão continuar na casa 6, então são dois benéficos na casa 6. Então vai ser um momento um pouquinho mais agradável, vamos dizer assim, no que diz respeito à saúde. Vai ser menos, assim, menos agressivo de antes. Antes estavam com alguns players mais agressivos, mais agitados, e Mercúrio aqui ele vai estabilizar muito mais esse lado financeiro e o lado de saúde. Em qualquer outra coisa, qualquer tipo de problema, né, do dia a dia que vocês possam ter. Certo, Marte, ainda no que diz respeito a Marte em Capricórnio, ele passando pela 7ª casa, vai ser um momento para agir no sentido de conseguir novos contatos e contratos. Socializar visando ganhos financeiros, porque Marte ele é um planeta de ganhos financeiros muito potente para Câncer. Então, quando ele está em um ângulo, ele cria uma formação no céu de potência financeira. Então, aquilo que vocês desejam fazer, né, vai ficar muito, muito relevante quando Marte, em sua potência total, que é no signo de Capricórnio, estiver aqui. Vocês também vão ter, não só vocês buscarem, mas pessoas vão também buscar vocês, porque é um signo feminino. Capricórnio, ele vai trazer oportunidades. Então, socializar, né, visando ganhos financeiros, foco energético em ganhos através de outras pessoas. Mas não é tirar proveito das pessoas, tá? É sobre ter a vontade, a força de vontade de conhecer novas pessoas visando ganhos, mas os ganhos vão precisar ser
ganhos mútuos, porque a 7ª casa é uma casa de ganhos mútuos, então não adianta, às vezes, querer ganhar, né, em cima de alguém. Não é sobre isso não, tá? É ganhar de forma equilibrada, harmonizar os ganhos, né? Conhecer boas pessoas. Marte tá aqui como um planeta elevado, então são pessoas que valem a pena, situações que valem a pena, contatos que valem a pena. No dia 24/12, Vênus vai ingressar em Capricórnio, então vai melhorar ainda mais tudo. Vai ingressar às 13h26. Ele ainda vai começar, quando ele entrar em Capricórnio, ele ainda vai estar combusto, tá? Então ainda vai estar agitado. E ele vai estar em uma constelação um pouco mais difícil, um pouquinho mais agitada. Se Vênus já tá agitado, ele vai estar dentro de uma constelação também ainda agitada, apesar do signo ser excelente, tá? Vênus em Capricórnio é muito, muito bom. Excelente signo. Mas logo no iniciozinho, até 4 graus mais ou menos de Capricórnio, Vênus vai estar em uma constelação mais difícil, mas ao mesmo tempo é uma constelação que cuida de tudo desde a raiz, né? Então busca cuidar das situações desde aquilo que realmente é o problema. Então vai fundo naquilo que é o problema, vai fundo naquilo que precisa fazer. Por esse lado é bom, mas às vezes é um pouquinho doloroso. A Lua, que vai ser muito importante também, né? Então vai ingressar em Peixes às 22h10 e vai se juntar novamente aos maléficos. Então ela vai ter Saturno em Nó do Norte, em conjunção, e vai ter o Nó do Sul fazendo um aspecto material. Então vai ser um momento vai ser um momento mais estressante pra vocês, tá? Então, assim, vai ser um momento pelo menos ela saiu da 8ª casa, antes estava em Aquário, vai passar por um período em Aquário na 8ª casa, então um pouquinho de altos e baixos, né? Mas pelo menos Aquário não tem outros planetas ali pra desestabilizar a mente tanto. A 8ª casa é de fato mais difícil, mas é uma lua que tá crescendo. Então, o que ela pode fazer de trazer dificuldade vai ser bem atenuado dentro daquilo que ela poderia trazer sendo uma lua maléfica. E quando ela entra na 9ª casa de vocês, querendo ou não, apesar de ser uma casa mais fácil, né, uma casa de sorte, uma casa enfim, uma casa benéfica, a casa está com 2 maléficos de altíssimo grau. Então vai ser um momento onde a sua consciência vai ficar em um estado mais agitado. E não só isso, a sua vida pode precisar fazer pequenos ajustes, né? Como ela vai ficar pouco tempo ali, né? Então são pequenos ajustes. O que vai ser muito mais relevante, é claro, vai ser o período que você tá. Então se você estiver no seu mapa astral com o período lunar, se o período lunar estiver regendo você durante alguns anos, aí sim, né? Esses trânsitos lunares para esses planetas mais difíceis, eles vão ser muito mais relevantes. Eles vão de fato trazer algo de muito concreto para a vida de vocês. Em geral, algo concreto de uma forma muito mais estressante, de uma forma um pouco mais dolorosa, de uma forma onde vocês precisam fazer, ou vocês estão passando, né, por um período onde vocês estão precisando aguentar algum tipo de situação, e é algo que você já não quer mais aguentar, que é o que acontece geralmente com Saturno ou Lua, por exemplo, né? Saturno passando por 2 anos e meio ali por uma casa, a Lua, que de tempo em tempo, né, passando ali por aquele período onde Saturno engole a Lua, onde o Nó do Norte engole a Lua. Então, são os momentos mais difíceis, vamos dizer assim, né, durante esses últimos 2 anos e meio. Depois disso, a Lua, ela vai, no dia 31, ela vai ficar na 12ª casa de vocês. Então, isso vai ser bem importante, porque vai ser uma energia que vocês vão levar pra 2026. Mas isso vai ser para o vídeo de 2026.